Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que Tu apliques a Tua palavra em nosso coração, nós possamos compreender, abra nossa mente, nosso entendimento. Teu Santo Espírito, Deus, transforme a nossa vida por meio da Tua palavra, a cada dia, possamos também colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito do livro de Romanos. Nós já fizemos capítulo 1, capítulo 2, chegamos agora no capítulo 3. Faz um tempinho que eu fiz a última pregação ainda de Romanos, então gostaria só de contextualizar onde nós chegamos aqui, né, no capítulo 3, quando Paulo começa a falar, então, sobre o fato de que todos nós somos pecadores, não existe diferença entre judeus, gentios, não existe diferença entre raças, não existe diferença entre povos, todos nós somos pecadores. E ele fala como que somos pecadores, como nós pecamos através da língua, através de todo o corpo, tudo está contaminado. Por conta do pecado, todos nós vivemos debaixo do pecado, pensamos no pecado e agimos conforme o pecado. Então, no capítulo 3, quando ele começa fazendo algumas objeções aos judeus, por exemplo, que achavam que eles tinham a lei, e por ter a lei, então eles provavelmente estavam mais perto de Deus, eles poderiam, de repente, nem passar por um julgamento, talvez. Só que Paulo vai dizer, não, vocês vão passar pelo julgamento também. Não vão ser só os gentios, vocês também vão passar pelo julgamento final. E o problema de vocês é que vocês vão ser julgados até por aquilo que vocês acreditavam, aquilo que vocês aceitavam como verdade, aquilo que vocês sabiam que era, vai ser muito pior ainda, porque vocês sabiam e ainda assim, vocês tinham a revelação especial. E mesmo assim, vocês não cumpriam. Pelo contrário, faziam totalmente diferente daquilo que estava na lei. Então, agora Paulo ele vai fazer uma breve conclusão de tudo isso que ele vem fazendo desde o capítulo 1. Então, veja, depois que ele menciona aqui nos últimos versos, nós lemos a partir do verso 9 ali até o 18, ele está mencionando o Antigo Testamento. Ele não está trazendo nada novo. Ele está falando, olha, isso que eu estou pregando, isso que eu estou dizendo, isso que eu estou escrevendo para vocês, não tem nada de novo. Se vocês olharem para o Antigo Testamento, ele está cheio disso, ele está falando tudo isso. E eu aqui só estou fazendo esse resumo para vocês. E a ideia dele usar o Antigo Testamento é justamente para afirmar, para apoiar aquilo que ele tem falado desde do capítulo 1. Né? Então, ou seja, judeus, gregos, todos estavam debaixo do pecado. E aqui no versículo 19, então, meus irmãos, 19 e 20, eu deixei esses dois versículos para concluir, porque é quando Paulo faz, então, a sua conclusão a respeito da situação da humanidade, da situação dos homens. Né? Então, baseado nas Escrituras, ele usa a própria Escritura para dizer que todo mundo, em qualquer sentido, sem exceção, todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. Todos vão passar pelo grande tribunal de Deus. Então, veja, ele leva a maior parte do capítulo 1, do capítulo 2, e a grande parte aqui do capítulo 3, né, porque a partir do verso 21 aqui, ele já começa a falar sobre outro tema, ele leva todos esses versos para falar, para evidenciar que o ser humano precisa de um Salvador. O ser humano precisa de uma salvação. Se Paulo tivesse parado nesse versículo que nós terminamos aqui, do verso 18, 20, desde o capítulo 1 até esse versículo, se Paulo tivesse parado aqui, certamente acho que o mundo estaria em colapso. O desespero estaria com toda a humanidade, sem exceção. Né? Não teria crentes, não teria pessoas com esperança na volta de Cristo, não haveria saída, seríamos todos condenados e todos, tudo que a gente podia imaginar a respeito daquilo que nós existimos e vivemos, iriam tudo um dia ser condenado. Todos nós seríamos condenados, por quê? Porque Paulo até aqui não trouxe esperança. Até aqui ele disse, olha, essa é a situação do homem. E nós, no evangelismo, eu já disse na última pregação, deveria ser assim também quando nós evangelizamos e pregamos.
Temos que mostrar para as pessoas a situação da vida delas. Infelizmente, muitas igrejas, muitas pregações por aí, muitos púlpitos falam o quê? Jesus te ama. Entregue a vida a Cristo. Né? Seja salvo. A pessoa não sabe nem do que ela vai ser salva. Vou ser salvo do quê? Não sei nem minha situação de vida. Nem sabia que eu era pecador. Não sabe porque não falam. O púlpito não fala. Não prega, não anuncia, não diz. Exatamente isso que Paulo está falando. Olha, tudo na sua vida foi contaminado pelo pecado. Você nasceu pecador. Toda a humanidade, até aqueles que achavam que estavam perto de Deus, eles também são pecadores, eles também precisam da salvação. Porque só por ter sido um povo escolhido por Deus, ter sido um povo especial por Deus, não significa que vai ter salvação. Todos vão participar do julgamento de Deus. Então, nesses 2 versos, meus irmãos, que nós vamos falar hoje, nós encontramos a conclusão de Paulo sobre a declaração da situação da humanidade, do mundo inteiro, sem exceção. Todos eles são indesculpáveis diante de Deus. E a razão aqui para Paulo é clara, porque todos, desde o capítulo 1, como nós vimos, todos sabem de algo a respeito de Deus. Todos sabem sobre algo a respeito da moralidade, do caráter de Deus, seja por meio da Escritura, como os judeus tinham, seja por meio da natureza, como, por meio da lei, né? Por meio da palavra, por meio das Escrituras, como os judeus tinham, e por meio da natureza, como os gentios tinham. Então, eles poderiam olhar para a natureza e saber que existia um Criador ali. Eles podem olhar para a natureza e saber que alguém criou isso. Né? Não foi algo do nada. Mas mesmo assim, o que eles fazem? Eles não só suprimem a verdade, como colocam uma outra verdade que eles acreditam e começam a adorar falsos deuses, começam a adorar criatura, começam a adorar a criação ao invés do Criador. Então, todos ignoram. E Paulo vai falar que esse ato de ignorar é um ato ativo. Não é uma coisa só passiva. Não quero. Não, eles fazem de tudo para ignorar a respeito de Deus, a respeito da existência de Deus, e suprimem tudo o que for de verdade a fim de poderem seguir seu próprio caminho. É isso que Paulo fala desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 3, até esse verso 20. Então, o texto aqui de Romanos 19 e 20, que nós vamos ler, capítulo 3, 19 e 20, é o clímax do argumento de Paulo a respeito do pecado. Não só para bater na autoconfiança dos judeus, mas também toda e qualquer tentativa de alguém se salvar por si próprio. Toda tentativa de alguém ser salvo ou buscar uma salvação fora de Cristo ou por si só. Né? Por isso que ele é mediante a lei que nós conhecemos plenamente o pecado, que ele vai dizer aqui. Ou seja, o que a lei traz aqui para a gente é o conhecimento do pecado e não o perdão do pecado. É isso que Paulo vai começar a trabalhar a partir de agora. Então vamos lá, vou fazer essa exposição do verso 19 e o verso 20. Acompanha comigo, não feche sua Bíblia não. Diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Veja, meus irmãos, lembrando que os judeus, eles se vangloriavam da lei, eles achavam que, por terem a lei, eles não estariam condenados pela lei. Então, pelo simples ato deles terem a revelação de Deus, de conhecerem a Deus de uma forma mais próxima, talvez, pensavam eles que isso dava, então, para eles uma vantagem acima de todos os outros, todas as outras pessoas, os gentios. Por quê? Poxa, se nós temos um relacionamento com Deus, nós estamos próximos de Deus, né? Imagine, pensa você estando próximo de alguém e alguém chegar para você e dizer assim, ó, você não tem diferença nenhuma para um desconhecido. E é exatamente isso que Paulo está falando. Com relação à salvação, nenhum dos dois tem diferença. Tanto os gentios, que são, quando fala gentil aqui, pensa em todos aqueles que não conhecem a Deus, que não fazem parte do povo de Deus e tudo mais. Então, tanto os gentios quanto vocês judeus não têm privilégio nenhum. Então, uma vez que a lei exige algo e vocês não praticam, vocês não colocam em prática, vocês descumpriram alguma coisa dessa lei, vocês também estão
condenados. Então, ele vai dizer, tanto vocês judeus, quanto vocês gentios que pecam sem lei, também sem lei vão perecer, uma vez que não vivem de acordo com a luz recebida. O judeu não vivia de acordo com a lei revelada, a escritura, e o gentio não vivia de acordo com a lei recebida, que era a lei natural e a lei que foi implantada no seu coração. Nós já falamos tudo isso nos capítulos anteriores, né? Então, veja, por conta disso, todos estão dentro, e aqui é a palavra que Paulo usa no verso 19. Sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. A palavra que vivem sob a lei aqui no grego, ela tem o sentido de esfera, ou seja, todos aqueles que estão debaixo dessa esfera da lei. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo está dizendo que todos que estão debaixo dessa esfera da lei, seja a lei natural, seja a lei escrita. Lembra? Para os judeus, nós estávamos falando do quê? Da lei escrita, né? Ou seja, dos 10 mandamentos, da lei que Deus tinha dado. Agora, Paulo, ele abrange mais essa ideia de lei, dizendo o quê? Tanto a lei natural, quanto a lei escrita, e todos aqueles que estão debaixo dessa esfera da lei de Deus estão também condenados. Todos esses estão condenados. Então, estar debaixo da esfera da lei significa viver sob o domínio, sob a autoridade ou sistema da lei como princípio regulador da vida. Então, olha só, quando a gente olha para a teologia cristã, isso se refere à condição de uma pessoa que busca a justificação, que busca a salvação por meio da obediência da lei. Né? Ao invés da pessoa acreditar e confiar, depender totalmente da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, ele espera na lei a sua salvação. Ou seja, e aí a lei vai dizer o quê? Vai dizer que você precisa cumprir boas obras, fazer boas coisas, cumprir a lei. Então, veja, o que Paulo está dizendo é que as pessoas que estão debaixo da esfera da lei, elas confiam a sua salvação na lei. Elas confiam a sua salvação nos seus méritos, naquilo que eles acham que eles merecem, naquilo que eles acham que eles fazem, e isso traz como consequência, vai trazer como consequência a salvação deles. Então veja, quando a gente pega, mais uma vez, no seu contexto, quando a gente fala de lei, no Antigo Testamento nós temos a lei de Deus que foi dada a Israel por meio de Moisés, lá em Êxodo 20. Então, estar debaixo da lei significa estar debaixo de um sistema do pacto mosaico, onde a bênção dependia da obediência a essa lei. Então você tem os judeus debaixo dessa lei, da lei mosaica, né, da lei que Deus deu por meio de Moisés. E aí no Novo Testamento, Paulo vai usar também justamente essa expressão para contrastar dois estados espirituais da vida das pessoas. Aqueles que estão debaixo da lei e aqueles que estão debaixo da graça. E é muito interessante que Paulo vai trabalhar muito com isso em Romanos. E Romanos 6,14, que nós vamos estudar ainda, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, olha só, não estão debaixo da esfera da lei, mas sim da graça. Então, veja, são dois sistemas. Ou você está debaixo da lei, e aqui não estou falando da lei mosaica apenas, estou falando da lei que rege, a lei moral de Deus, a lei que rege todas as coisas. Então, ou você está debaixo dessa lei que exige de você uma vida santa, que exige de você uma vida sem pecado, ou você está debaixo da graça, que não exige de você uma vida santa, uma vida sem pecado, mas de que não é por conta de você cumprir a lei ou não que você vai ser salvo. Se é graça, é presente. Então, ou seja, você depende desse presente para ser salvo. Né? Então, aqui, estar debaixo da lei refere-se a essa tentativa de alcançar justiça e salvação por meio de obediências à lei, por meio de obras, algo que ninguém pode cumprir plenamente devido ao pecado. Olha só o que diz Gálatas 3:10. Todos
o que são das obras da lei, olha só, né? A esfera da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, se você cometeu um pecado da lei de Deus, se você errou uma vez, já caiu. Você está condenado. Então, maldito aquele que está debaixo da lei. Porque, primeiro, porque não cumpriu a lei. Não conseguiu cumprir. E agora você só tem a lei. Só que a lei não pode te salvar. Então, veja. Paulo está falando que essa esfera de quem está debaixo da lei, além de não poder fazer nada com as obras e isso trazer salvação, ele está falando também de uma ausência de liberdade de Cristo. Porque quem está debaixo da lei vive sob o peso das regras, dos regulamentos, da falta de liberdade, sem poder experimentar a liberdade que a graça de Cristo traz. Veja, quando a gente vê Efésios 2, 8 e 9, a gente vê como sem graça, sem a graça, as pessoas vivem nessa escravidão do pecado. Porque alguém que pensa que precisa realizar boas obras, que precisa realizar rituais religiosos, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que batizar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão não vou ser salvo. Se alguém pensa que tem que fazer tudo isso para ser aceito por Deus, ao invés de confiar plenamente na justificação pela fé, Efésios vai nos falar que, pela graça, nós somos salvos. Sem ela, não podemos. E ela não vem pelas obras. Ou seja, nós temos alguns exemplos de pessoas, de igrejas, de grupos de pessoas que vivem debaixo dessa esfera da lei, até mesmo no ambiente religioso. Como nós vemos, por exemplo, o legalismo religioso. Igrejas, comunidades que impõem regras humanas com respeito à salvação, dizendo que isso é requisito para você ser salvo. Se você não cumprir esses determinados pontos que eu estou dizendo para você aqui, você não vai ser salvo. Por exemplo, vestimentas específicas. Se você não cumprir com esse rito dessa forma, você corre uma grande chance de ir para o inferno. Se você cortar seu cabelo, se você não fizer dieta tal, se você não cumprir ritual tal. Então, nós estamos colocando todo mundo debaixo da onde? Da esfera da lei. Veja, quando a gente olha para os judaizantes, eles estavam fazendo justamente isso. Quando a gente vê lá em Gálatas 5, o que eles estavam tentando fazer? Impor a circuncisão aos cristãos que eram gentios, que tinham vindo da linhagem gentia, que não conheciam, que não eram judeus. O que eles chegaram a fazer na igreja? Falaram, vocês que são crentes agora, mas não foram judeus, vocês precisam circuncidar. Aí o que Paulo vai falar? Vocês estão colocando um peso sobre a vida deles. Um peso que não precisa. Um cristão que vive constantemente com medo de não ser bom o suficiente para Deus, ou que se sente preso ao passado, está, de certa forma, vivendo debaixo da esfera da lei. Porque não confia em Cristo. Ele confia nas suas obras. Ele confia naquilo que ele tem que fazer. E, gente, tem cristão que é genuíno, que ainda tem medo. Ai, meu Deus, será que as minhas obras podem me levar para o inferno ainda? Mas eu creio em Jesus Cristo, eu entreguei minha vida a Cristo, Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas será que não tem que fazer mesmo mais alguma coisinha aqui? Senão isso pode contar. E aí você vive numa prisão que a graça te traz. Veja, meus irmãos, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que você, então está debaixo da graça, tem que pecar. Porque daí você não está debaixo da graça. Porque quando você está debaixo da graça, você não quer pecar. Você não vai viver no pecado. Tá? Então, descarta isso da tua cabeça. Não acha que, então tá aí, estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei, posso fazer o que eu quiser. Se você pensa assim, você não é crente. Então veja, Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Se você está em Cristo Jesus, você está livre. Você não está mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo do peso da lei, porque
Cristo levou esse peso por você. Um peso que você não teria capacidade. Você não aguentaria esse peso. Cristo levou por você. Quando nós praticamos boas obras, quando nós lutamos contra o pecado, nós não fazemos isso como um peso de, eu tenho. Não. Eu faço porque eu amo a Cristo. Eu amo o meu Deus que me resgatou. O meu Deus que me libertou. Ainda debaixo dessa esfera da lei, existem aquelas pessoas que são autossuficientes, moralmente autossuficientes. Ou seja, quando a pessoa acredita que pode ganhar o favor de Deus por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa obediente, ele está vivendo debaixo da esfera da lei, não está vivendo debaixo da graça. Ele acha que pela bondade dele ele vai receber o mérito da salvação. Se alguém pensa, eu vou ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu for à igreja todos os domingos, Deus vai me amar mais. Está vivendo ainda debaixo da lei, porque está achando que pelas obras Deus vai te amar mais. Ele vai te derramar graça, na sua vida, porque você é um crente especial. E você não faz isso por amor, você faz porque tem que fazer. Veja, então estar debaixo da esfera da lei é viver preso ao desempenho humano, é estar preso à condenação que a lei traz, porque ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. E, meus irmãos, o Evangelho liberta os homens dessa condição. O Evangelho liberta os homens dessa prisão, porque em Cristo nós estamos debaixo da graça de Deus. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja que são coisas diferentes. Jesus Cristo veio trazer a graça para nos dar a salvação e nos tirar dessa condenação. Então, aqueles que estão em Cristo não vivem mais sob a esfera da lei, mas sob a liberdade da graça que transforma, que dá a ele a capacidade, então, de ele obedecer a Deus, que dá ao homem o amor, e ele faz tudo isso porque ama a Deus, não por medo. Não por medo de ir para o inferno. Eu vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não. O crente que experimenta da graça de Deus, ele faz por amor a Deus. Como uma correspondência àquilo que Deus fez. Então, meus irmãos, essa lei que mostra a condenação das pessoas, Paulo vai dizer que todas as pessoas da face da terra estão debaixo dessa lei. Essa lei que condena. Essa lei que mostra a nossa situação. Então, essa é a conclusão de Paulo. Nem gentios, nem judeus, mas sim todos. Não só judeus, não só gentios. Toda a raça humana, toda a criação. No capítulo 1, ele enfatiza que os gentios eram culpados. No capítulo 2, os judeus também estavam debaixo disso. E agora, no capítulo 3, Paulo coloca todos dentro do mesmo cesto e confirma. Todos culpáveis diante de Deus. No tribunal de Deus, ninguém vai passar despercebido. Então, meus irmãos, quando Paulo diz isso, ele está olhando para o dia do julgamento. Ele está olhando para aquele dia do juízo vindouro. E a figura aqui, se você não percebeu, é uma figura dramática. É uma cena, meus irmãos, que deveria inspirar medo. Porque todo mundo está e estará diante de Deus. É como se Paulo estivesse trazendo um cenário aqui, tá vendo? Todos vocês agora, aqui, de pé, diante de Deus, diante do juiz. E aí ele começa a ler os registros da vida de vocês, imagine. Os registros são lidos, e à medida em que são lidos, cada um daquilo que nós fazíamos vai nos acusando. E na medida que a gente vai sendo acusado, nós temos ali a oportunidade de responder às acusações. E era o que os judeus tentavam fazer. É o que os judeus tentam fazer. As acusações estão vindo, e eles tentam o quê? Não, mas veja, nós somos tão próximos de Deus. Nós cumprimos todos, pelo menos tentamos cumprir todos aqueles mandamentos. Olha quanta coisa nós fizemos.
Hoje, talvez, alguns vão alegando, né, terem tijolos, assentaram tijolos. Quantas coisas boas, obras boas realizadas. Quantos pobres foram ajudados. Quantas vezes eu ajudei na igreja, servi na igreja, e vai acumulando, vai acumulando. E olha o que Paulo está falando. Mas quanto mais a culpa vai sendo exposta, que é o que Paulo, né, tem feito aqui, expondo capítulo 1, capítulo 2, ele chega no momento aqui que ele diz, agora não tem mais o que responder. Suas bocas são silenciadas, são fechadas. Meus irmãos, eu fico imaginando no dia de juízo, do juízo, eu acho que Paulo imaginava exatamente assim. Imagine se Deus nos fizer assistir tudo o que nós falamos. Imagine se Deus nos fizer assistir tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida. Eu acredito que nós ficaríamos em silêncio diante do tribunal de Deus sem reação. Talvez no comecinho a gente poderia até justificar, é isso. Mas quanto mais ia evoluindo, chegaria um momento, como Paulo diz assim, para que a nossa boca se calasse diante disso. O que nós podemos argumentar com Deus? O que essas pessoas estão fazendo? Querendo argumentar com Deus de que suas obras são boas. De que elas podem ser salvas pelas obras. Elas podem ser salvas por estarem cumprindo. Não toda a lei, porque não é impossível, mas pelo menos a grande maioria. Eu me batizei e agora não peco mais, não pequei mais. É argumentos. Argumentos querendo ser dado para Deus. Mas quando Deus mostrar seus pensamentos, quando você olhar num filme, seus pensamentos, o que você fez, acho que você acho que você esconderia, se pudesse esconder. E a Bíblia diz que não tem como, não vai ter como se esconder, né? Naquele dia. Meus irmãos, é basicamente isso que Paulo faz e fala a respeito da referência que ele faz aqui de boca estar fechada, de fechar a boca. Nos leva justamente a essa imagem de um réu no tribunal, o qual nós teríamos até a oportunidade de argumentar, de falar alguma coisa, mas vamos permanecer calados, esmagados pelo peso da prova que Deus vai nos dar, de como nós vivemos longe dele, como a humanidade vive totalmente à parte de Deus. E Paulo conclui então sobre a culpabilidade do homem e encerra mostrando a impossibilidade então do homem sair absolvido do tribunal de Deus confiando nos seus méritos ou nas suas obras. Olha o que ele diz no verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Concluiu. Ninguém poderá ser justificado diante de Deus por suas próprias obras. Meus irmãos, esse versículo nos oferece a razão do porquê toda boca deve se calar, do porquê todo mundo é condenado. A razão é que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então não adianta você argumentar. Não adianta você querer dizer alguma coisa. Você não será justificado pela sua argumentação, por aquilo que você fez, por aquilo que você acha que fez de bom. Ninguém será justificado por obras. A verdade está posta, a verdade é clara. A lei ensina que pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum ser humano jamais será justificado aos olhos de Deus. Então, por que as pessoas continuam esperando que as suas obras poderão trazer a graça de Deus, as suas obras poderão, diante de Deus, brilhar, fazer brilhar os olhos de Deus por aquilo que você fez, satisfazer as exigências de Deus de santidade? Como que alguém pode achar que o Deus santo, 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 como a gente vê lá em Isaías, né, que, ou seja, é tão puro, tão santo,
Como que ele vai aceitar obras de homens diante da santidade dele? Para dizer assim, ah não, agora você está puro. Se você não tivesse feito isso, você não estaria puro, mas agora você está puro, porque você fez. Você ajudou a igreja. Né? Você foi ter um dia construir lá, estavam levantando muro, você foi lá levantar muro junto. Agora sim, agora você é santo. A lei existe para nos calar. A lei de Deus, o Antigo Testamento, quando a gente lê, ela tem um propósito, nos calar diante do tribunal. Mostrar que a gente não teve capacidade nenhuma de viver isso aqui. E aqui, meus irmãos, responde também o que algumas vezes algumas pessoas podem pensar ou defender, né? Ah, se eu cumprisse então toda a lei, eu poderia ser salvo? Veja. Primeiro que é impossível, né? O Novo Testamento já fala que é impossível você cumprir toda a lei de forma perfeita, sem mácula. Mas, veja, Tiago 2,10 diz assim, pois quem guarda toda a lei, olha só, diz, né? Guarda toda a lei, mas tropeça num só pontinho. Meu Deus, eu só falei uma palavra sem querer ainda. Falei-lhe uma palavra errada. Um só ponto se torna culpado de todos. Imagina. Quanta coisa você fez. Aí um errinho que você fez, acabou. Você é culpado de todos. Só por ter errado um, você é culpado de todas essas leis que foram dadas aqui, ó, você é culpado de ter descumprido todas elas. Ah, pastor, mas e depois de convertido? Você não aguenta uma semana. Seus pensamentos não aguentam. Você vai pecar. 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se a verdade não está em você, a mentira, há pecado. Pronto. Se você disser que você não tem pecado, você está pecando. Salmo 143, 2, que é o salmo que provavelmente Paulo está na mente aqui, né? Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há ninguém que seja justo. Não há. Não há ninguém justo diante de Deus. E aí Paulo diz o seguinte, olha só, meus irmãos, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quer saber por que existe lei, então, meus irmãos? A razão que Paulo diz aqui, o motivo pelo qual a lei existe, é porque a função dela, a lei, ela existe para revelar e para nos mostrar que nós estamos condenados. É a razão pela qual a lei existe, porque nós quebramos ela e ela nos mostra que nós somos pecadores. Então veja só, vou tentar ilustrar o que é a lei para nós. O que é a lei para a humanidade? A lei, ela faz um diagnóstico. A lei, ela é, vamos dizer assim, uma tomografia, um raio-x. A lei é um diagnóstico, mas ela não é o remédio. Ela não te salva. A lei é como se fosse um espelho. Já tentou olhar para o espelho e ver que você está, por exemplo, com uma mancha aqui, tá sujo o teu rosto, e olhar para o espelho e ser limpo? E sair aquela mancha do nada? Não tem, sabe por quê? Porque o espelho só reflete quem você é. Ele não pode fazer nada. E é exatamente isso que a lei faz. A lei mostra como um espelho quem nós somos. Estava pensando que meus pais estavam construindo um banheiro lá e eu estava vendo como é interessante, né? As ferramentas utilizadas há muitos anos, aquele prumo. O que ele faz? Ele identifica, né, se a parede está torta. Mas o prumo endireita a parede? Ele vai endireitar? Você vai ter que fazer.
Mesma coisa a lei. A lei é isso. Ela mostra os nossos pecados, mostra que nós somos pecadores. É como um farol. Mostra o obstáculo no caminho. Se não desviar dele, não vai fazer diferença. O farol não vai desviar. Meus irmãos, é isso que Paulo fala quando ele diz que se não fosse pela lei, ele achava que ele era perfeito. Mas quando ele viu a lei, ele descobriu que ele era avarento, que ele era egoísta. E ele fala, se não fosse pela lei, eu não saberia disso. E é exatamente esse o propósito. A lei é boa para nos convencer dos nossos pecados. Veja, se não tivéssemos um conceito de linha reta, nós não teríamos como identificar uma linha torta. Então a lei é como uma linha reta. Quando as pessoas aplicam o parâmetro da lei, quando elas aplicam na sua vida, e eles colocam a lei diante da sua vida, eles descobrem que estão todos tortos. Quando nós olhamos para a lei, a gente vê como nós somos pecadores, como nós somos tortos diante de Deus. A lei serve para convencer que nós somos pecadores, mas não é capaz de salvar o pecado. Lutero, ele comentou a função da lei. Ele diz assim, a função da lei não é justificar, mas aterrorizar. E é isso mesmo. A lei serve para mostrar que, diante de Deus, nós somos completamente incapazes de ser reto, de ser justo. A lei, ela gera uma clareza jurídica. Ela, de maneira alguma, torna alguém pecador. Veja, não é a lei que torna uma pessoa pecador, mas ela revela o pecador como ele é. Ela viabiliza o conhecimento do pecado. Ela nos dá a clareza de que nós somos pecadores. Então, pastor, se nós não somos justificados pelas obras da lei, o que seria? E aí, Paulo responde aqui e em vários outros lugares que ele vai, a partir de agora, ele vai começar a falar sobre isso. Então, e agora? Né? Mas Gálatas 2,16 diz, sabemos, porém, que ninguém é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Veja, Jesus, agora a gente entende, é por isso que é lindo o que Paulo faz em Romanos, por isso que falam, né, o evangelho de Paulo. Romanos é o evangelho de Paulo. Porque ele traz primeiro a nossa situação. E veja, meus irmãos, por que nós precisamos de Jesus? Porque nós não poderíamos fazer. Nós não teríamos capacidade de cumprir essa lei. Nós não poderíamos cumprir ela de forma perfeita. E mais uma vez, Jesus veio ao mundo e ele fez o que homem algum poderia fazer. Romanos 8:3, porque aquilo que a lei, olha só o que Paulo diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, que era o quê? Salvar, né? Por causa da fraqueza da carne, Deus o fez. Fazendo o quê? Como? Como que vai cumprir essa lei? Só enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim condenou o pecado na carne. Por meio de Cristo Jesus. Porque ele cumpriu toda a lei. E ele viveu de forma perfeita. Por isso que nós precisamos de Jesus. Você está vendo que é incompatível você crer em Jesus e crer nas obras? Porque quando você crê nas obras, o que ela está te fazendo? Te mandando para o inferno, cara. Você entende por que você precisa crer em Jesus, em apenas em Cristo Jesus? Quando eu falo apenas em Cristo Jesus, meus irmãos, eu não estou dizendo que é algo fácil, que é algo tranquilo. Tem alguns critérios que nós temos que ter para chegar nesse estado. Mas já te digo, que não vai ser pelas tuas obras. Que sozinho é impossível você cumprir esses critérios. João 6,44. Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém. Se Deus não enviar, não tem como. Se Deus não restaurar, se Deus não transformar a sua vida, não tem como. Para o homem que nasceu de novo, é apenas crer, porque eu nasci de novo. Deus me deu uma nova oportunidade. Eu nasci de novo e agora eu creio. Eu tenho capacidade para crer. Então é leve, é fácil. Mas para um homem sem arrependimento, sem a obra regeneradora, esse apenas se torna impossível. É o que Jesus está falando, é impossível. Alguém vir a mim se o Pai não enviar. Jesus diz também em João 6,65, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Se não for concedido pelo Pai, ninguém pode vir. Efésios 2, 8, 9, que eu citei lá atrás. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, sem nascer de novo, não tem aceitação das coisas de Deus, porque essas coisas são loucuras. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que Paulo disse é para mostrar que existe um abismo enorme entre o homem e Deus, que é chamado de pecado. Esse abismo, o pecado, nos deixa tão distante de Deus que não tem como nós alcançarmos a Deus. Só existe uma forma, um caminho. Então veja, é sério que você vai confiar em qualquer obra? Você acha que qualquer obra que qualquer homem faça vai diminuir então essa distância, esse abismo? Você acha que você consegue? Somente Deus, por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos resgatar desse lugar. Como diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, dessa profundeza, desse lugar onde não tinha luz. Ele nos resgatou e Ele nos transportou para o reino do seu Filho de amor. É sério que você acha que as tuas obras vão te transportar para o reino de Deus? Cristo Jesus teve que vir, o Deus desse universo, o Criador desse universo, onde todas as coisas subsistem por causa dele. Ele teve que vir. Ele teve que se humilhar, morrer, dar o seu sangue. Olha a humilhação que é ser homem, porque um Deus que não precisava vir como homem, não aguentar mais seu choro, não conseguir, o que segura o universo, não conseguir segurar o xixi dele. Fazer xixi precisar da mãe para limpar ele. O Senhor do universo, gente, que humilhação é essa? Ele vem, se humilha, dá a vida, não peca, cumpre todos a lei que é pesada, cumpre tudo isso, dá a vida por nós, para um senhorzinho chegar lá e dizer assim, não, mas é pelas minhas obras. Gente, isso é indescritível. Vamos lá. Se Jesus resume toda a lei apenas em amar a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força, e seu próximo como a si mesmo, Jesus faz, esse resumo de toda a lei de Deus. Paulo aqui está demonstrando que é exatamente esse amor que está ausente no coração de todo mundo. Ele fala, no gentio, observe, lá no capítulo 1, verso 21, gentio nem dá graças a Deus pelas coisas criadas. E aí, no capítulo 2, verso 5, o judeu, a sua dureza e seu coração não convertido faz ele fazer o que ele faz. Então veja, quando a gente chega no verso 9 do capítulo 3 aqui, por isso que ele fala que cada pessoa, sem exceção, está condenada diante de Deus, porque ninguém consegue cumprir esses dois mandamentos resumidos, que é amar a Deus e amar ao próximo. O mandamento resumido eles já não conseguem cumprir, ou seja,
as pessoas são condenadas por causa dos seus pecados, de todo tipo, de comissão, de omissão. Seja, olha só, o capítulo 1, verso 21, só fazendo um resumo de tudo que nós vimos aqui, porque agora nós, como eu disse, nós chegamos nesse... Paulo chegou no ápice do que ele queria falar a respeito do pecado, e agora ele vai dizer a respeito da salvação em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer que no verso 21 do capítulo 1, você é condenado, seja por você omitir, ou seja, por você não fazer, e até por você fazer. Ou seja porque você tem o conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, no capítulo 1, verso 21. No capítulo 2, 21, seja por ensinar e não colocar em prática, ou seja, os judeus não só sabiam como eles ensinavam, mas não colocavam em prática. E no capítulo 3, verso 11, seja por você não buscar a Deus. De todas as formas, até mesmo os pecados cometidos secretamente, lembra de Romanos 2,16? Aqueles que no secreto você comete, até esse te condena. Ou seja, todos estão condenados por seu estado pecaminoso. O homem está condenado, condenado, condenado. Sua condição total é de desespero. E a lei, a sua exigência, aquilo que fala a respeito de Deus, a lei moral, a perfeição de Deus, o homem também não consegue cumprir essa lei. Então o homem por si mesmo jamais vai alcançar. E isso cria nele um terrível e mortificante senso de pecado. Daí, então, esse entendimento de ruína, de total depravação e de condenação eterna. Meus irmãos, para encerrar, fazendo a aplicação do que nós lemos, em uma sociedade que valoriza as boas ações como critério de moralidade, Paulo nos lembra aqui que mesmo os melhores esforços humanos, eles são insuficientes para alcançar a justiça divina. E Paulo não precisa trazer nada novo, não. Quando ele olha para o Antigo Testamento, ele vê Isaías dizendo que todas as boas obras dos homens são como trapos de imundícia diante de Deus. Quer saber o que é essas obras? Sem Cristo, é trapo de imundícia. É tudo que é mais condenável neste mundo. Então, entenda que as suas obras não vão te salvar. Elas não vão te colocar perto de Deus. Elas, na verdade, só te condenam mais e mais. Paulo, em Filipenses, ele olha para as obras deles e falou assim, aquilo que eu achava que era crédito, descobri que era débito. Eu devia muito mais, porque eu achava que minhas obras iam me salvar. O Antigo Testamento, a lei, os mandamentos, ele reflete sobre como a nossa vida está diante de Deus e como nós precisamos de um Salvador. E sem um Salvador, pela lei, nós estamos condenados. Então pare de conquistar a aprovação de Deus por suas ações e obras. Se você não é crente, você nunca alcançará essa aprovação. Você nunca vai alcançar a aprovação de Deus pelas suas obras. Busque depender exclusivamente da graça de Deus, da justificação que vem apenas por Jesus Cristo. Na prática, isso significa que o cristão confia na obra de Cristo e não nas suas ações para obter a salvação. Então, dependa totalmente de Cristo, da justificação em Cristo, sabendo que somente é pela fé que você pode ser salvo. E aí sim, mediante a fé, vivendo na fé em Cristo Jesus, experimente o que é viver uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, uma vida de boas obras. Aí sim, você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Meus irmãos, graças a Deus pelo verso 21, serão cenas das próximas pregações a partir do verso 21, mas graças a Deus por essa palavrinha, que eu acho que é a palavra que eu mais amo na palavra de Deus, o mas. Porque chegou o mais no verso 21. Paulo dá todo esse diagnóstico que o Antigo Testamento dá de nós.
estamos condenados. Se você que esteve aqui os domingos que eu preguei, desde o capítulo 1, se você não foi convencido de que você é um pecador, meu irmão, sinto lhe informar, mas você está com o coração muito endurecido diante de Deus. Porque o que nós vimos aqui, só provas de que você é pecador. E eu espero que você esteja nesse ponto junto comigo, calado. Eu não tenho mais argumento para dar. Não posso fazer mais nada. E aí, caminhe comigo para os próximos versos. A partir do verso 21. E aí sim, descanse no que Paulo vai nos ensinar a respeito do Evangelho, da confiança em Cristo. Vamos desfrutar disso nas próximas pregações. Graças a Deus por esse mas, nós vamos ver adiante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Pai. Que a tua palavra tenha encontrado aqui, Deus, corações férteis. Que a tua palavra brote nesses corações, que seja firme, que venha vento, venha qualquer tempestade, que não destrua, Deus, aquilo que foi plantado no coração de cada um aqui. Senhor, se há coração resistente nessa manhã, que o Senhor quebrante, porque só o Senhor pode fazer isso. Traga nova vida, Deus. Traga regeneração, salvação, transformação de vida em nome de Jesus. Que haja arrependimento nessa manhã, Deus. Que haja confiança somente no Senhor. Porque somente por Cristo Jesus é que nós podemos ser salvos. Louvado seja o teu nome, por ter enviado seu Filho Jesus, ter vivido aqui nessa terra, ter dado sua vida, ter cumprido toda a lei por nós. Ele cumpriu. E hoje nós confiamos nele, na obra dele, na obra de Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos, Deus, agora é como consequência por esse amor a Cristo. Como gratidão por aquilo que ele fez, por ele ter cumprido o que tinha que ter sido cumprido. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tamanha graça que nos alcançou. Amém.